Está começando mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Encontro discute qualidade de vida no trabalho de juízes e servidores do TRT de Goiás. Treinamento vivencial mostra que adultos podem aprender brincando. E a legitimidade da família para pleitear danos morais e materiais em caso de morte do trabalhador é o assunto do quadro de entrevistas. Como aliar a eficiência de uma organização ao bem-estar das pessoas que nela trabalham? O assunto foi discutido em encontro realizado pelo TRT de Goiás, cuja meta é promover a qualidade de vida no ambiente do trabalho de magistrados e servidores. Manhã chuvosa, natureza exuberante e um encontro diferente que reuniu magistrados e servidores da 18ª Região Trabalhista em um local distante da sede do tribunal. A participação também foi surpreendente. Mais de 300 inscritos no Inauguração, que abordou a eficiência e celeridade na administração pública e a qualidade de vida no trabalho. O desembargador Mário Bottaso afirmou que para que a 18ª Região continue no caminho da celeridade e qualidade, é preciso, antes de tudo, informação, diálogo e abertura, que levam à participação e ao comprometimento. Esse o objetivo do encontro, que conseguiu reunir uma parcela significativa de magistrados e servidores. O presidente é eleito e os trabalhadores do tribunal, os magistrados e servidores, não sabem o que esperar dele, não sabem quais são os planos, não sabem quais são os projetos. Por isso, a ideia de promover esse encontro, afastado, num lugar diferente do tribunal, para que as pessoas pudessem se desligar do dia a dia e se concentrar na mensagem que nós temos. Por isso é que nós estamos falando aqui de qualidade de vida, estamos falando do novo papel ou do papel que a escola judicial deve assumir no futuro, estamos falando da missão do tribunal, de como cumprir cada vez melhor essa missão. São muitas ideias, são muitos programas, são muitos projetos e era necessário, sobretudo, abrir o diálogo, porque a nossa filosofia é essa, o diálogo precede a ação. E era importante, então, anunciar quais são as nossas ideias, os nossos programas, os nossos projetos, para submetê-los à discussão, submetê-los ao debate, submetê-los enfim, a todos, para que nós pudéssemos construir esse futuro que nós desejamos. Nós acreditamos que só há uma forma de prever o futuro, né, que é construí-lo do jeito que a gente quer. Então é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos iniciando o processo de construção do futuro que nós queremos. O tribunal só tem a ganhar com iniciativas como essa. E nós estamos aqui, como você está observando hoje, tentando trabalhar em equipe, demonstrar novas formas de trabalho para levarmos isso para as varas do trabalho, para as unidades jurisdicionais e aplicarmos no nosso dia a dia. Está sendo uma coisa histórica, nesses 20 anos que eu estou no tribunal, a primeira vez que eu vejo uma coisa assim. E eu espero que aconteça outras dessas reuniões, sempre que haja uma troca, ou de ano em ano, não sei, mas é necessário ter isso. Segundo Paulo Daniel Barreto, palestrante do evento, o estilo de gestão que realmente gera resultado é o participativo. Ele acredita que para haver uma gestão efetivamente participativa, é imprescindível que as pessoas saibam o que estão fazendo e por que estão fazendo. E nesse sentido, é preciso planejar continuamente. Tem como premissa a gestão participativa. Ninguém consegue trabalhar dentro do setor público, gerando benefício para fora e para dentro da organização pública, na base do manda quem pode e obedece quem tem juízo. O primeiro encontro de magistrados e servidores do TRT de Goiás também contou com muita alegria e descontração. A dinâmica de grupo conduzida pela coach Adriana Ferreira mostrou que os adultos podem aprender brincando. A educação pela vivência é o estímulo para a motivação do adulto. Esse foi o tema abordado pela coach Adriana Ferreira, que ensejou um verdadeiro laboratório, onde foram vivenciados liderança e inovação. Ela colocou magistrados e servidores para sambar, literalmente.
servidores e magistrados entraram no clima e mostraram que tem muita criatividade na oficina proposta pela consultora. Dá para ver que eles têm samba no pé e muita disposição para voltar ao trabalho com mais energia e descontração. Fundadora da empresa Radical Aventura, especializada em outdoor training, a consultora utilizou-se dos conhecimentos em gestalt terapia e psicodrama para deixar a plateia do encontro inauguração em plena atividade. Divididos em 2 grupos, os participantes tiveram que, em 1h30, criar um desfile de carnaval completo, com fantasias, mestre-sala e porta-bandeira, instrumentos musicais e um empolgante samba-enredo. Segundo Adriana, o desafio foi uma forma de exercitar a criatividade e o compromisso com o grupo. O que a gente está vivendo hoje aqui são conceitos teóricos de liderança, comunicação, especialmente gestão de equipes e visão sistêmica. Apesar de ser uma forma lúdica, o que eles vivem tem um link direto com as atitudes, com as habilidades, com o desenvolvimento de novas competências no tribunal. Por exemplo, as pessoas proativas, elas são proativas também no TRT. Elas são proativas em qualquer momento. As pessoas também começam a perceber que elas têm que melhorar a sua comunicação. Quantas vezes eu penso que eu estou dizendo, mas eu não estou comunicando, eu não estou me fazendo entender. E isso acontece aqui. Na dinâmica das 2 escolas, nós já podemos observar pelo som qual é a escola que está com mais sinergia, qual é a escola que vai trazer mais fantasias, mais aderência. Isso é o quê? Isso é um resultado de trabalho em equipe. Então as pessoas souberam comunicar melhor, houve líderes que realmente assumiram o processo e comandaram, influenciaram para atingir um resultado. Então todo esse trabalho tem um link direto com o dia a dia profissional dessas pessoas. Como foi participar hoje dessa oficina que o TRT inteiro entrou no samba? Bom, foi colocado um tema, a equipe abraçou e tentou usar toda a motivação, inovação e entendemos que conseguimos o nosso objetivo, que todo mundo participar com empenho, cada um dando a sua opinião em torno de um objetivo. Foi muito divertido e muito criativo. Nós não imaginávamos que nós conseguíssemos fazer tantas alegorias, fantasias, e num grupo grande que foi dividido em 4 pelos líderes e ninguém imaginou que fosse sair tanta criatividade. Então nós descobrimos que nós temos maior criatividade, que nós temos maior potencial, que nós podemos aplicá-lo no trabalho também. No próximo bloco, conversamos com a juíza do trabalho, Antônia Helena Taveira, sobre a legitimidade da família do trabalhador morto em acidente do trabalho de pleitear indenização por danos morais e materiais. Quantas horas extras o trabalhador pode cumprir ao dia? A hora extra não pode ultrapassar 2 horas diárias e deve ter acréscimo mínimo de 50% sobre o valor da hora normal. Os reflexos do acidente do trabalho que resulta em morte se propagam para a vida da família do trabalhador. Mas nem sempre os familiares têm conhecimento e buscam ressarcimento pelo dano causado. Sobre o assunto, nós conversamos com a juíza Antônia Helena Taveira, titular da 7ª Vara do Trabalho de Goiânia. Doutora Antônia Helena, muito obrigada pela presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço a oportunidade, o assunto é extremamente importante. Nós temos que reescrever os números do Brasil com relação ao acidente do trabalho.
E por falar em acidente do trabalho, a família do trabalhador vitimado fatalmente detém legitimidade para pleitear em nome próprio o direito que teria o acidentado se fosse vivo? Essa indagação tem dois aspectos, mas antes de respondê-la, é importante registrar o conceito de acidente de trabalho. Nesse conceito, nós enquadramos o acidente típico, que é aquele que ocorre durante a execução normal do serviço. Enquadramos também o acidente de itinerário, que é aquele que acontece no percurso de ida e volta do trabalho. E nós temos ainda um terceiro aspecto, que também é genericamente chamado de acidente de trabalho, que é o caso das doenças ocupacionais, que são doenças que o empregado adquire em decorrência do trabalho que ele realiza. Com a morte do empregado, o contrato de trabalho se extingue e ele deixa de ser sujeito de direitos. Nesse sentido, surge para os familiares o direito de pleitear verbas trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho. Nesse caso, a legitimidade ativa é do espólio ou dos sucessores, se já feita a partilha dos bens. No caso de acidente com morte, surge para os familiares também o direito próprio de pleitear uma reparação em função dos danos que ele sofreu com a morte do ente querido. Nesse caso, ele tem uma legitimação própria para defender interesse próprio dele. E a jurisprudência já é pacífica nesse sentido. O que se tem que observar é que as situações fáticas, elas são inúmeras. A análise de cada caso é que vai determinar qual o familiar que pode pleitear essa reparação. Existe mais alguma coisa que os familiares podem exigir? Por exemplo, gastos com o hospital, gasto com o sepultamento deste trabalhador? No direito do trabalho, nós não temos nenhuma regra que discipline essa questão dos danos que decorrem do acidente de trabalho. Para isso, a gente utiliza as normas do Código Civil. Sim. Nesse caso, em decorrência de morte, o Código Civil indica que os familiares têm direito à indenização por dano moral, à indenização por dano material. Essa indenização por dano material, ela incluiria danos emergentes, que são esses danos a que você se referiu, despesas com tratamento, despesas com traslado do corpo, se for o caso, despesas com funeral e outras que forem feitas diretamente em decorrência do acidente. E temos também as indenizações por dano material sob a modalidade de lucro cessante. E o que seria isso? Que é aquela em que você verifica a perda financeira que os familiares sofreram em decorrência da perda dos rendimentos do trabalhador falecido. E quem pode exigir indenização pelos lucros cessantes? Só os dependentes deste trabalhador ou o cônjuge, mesmo que ele seja independente financeiramente, também pode exigir isso? Na verdade, essa indenização por lucro cessante, ela visa manter o equilíbrio financeiro que existia antes da morte do empregado. Com a morte dele, esse rendimento que ele obtinha com o trabalho, ele deixa de existir no conjunto familiar. Os lucros cessantes visam repor a situação anterior à morte dele, de forma que o cônjuge sobrevivente, mesmo que trabalhe,
tem direito a postular esse tipo de indenização. Inclusive, se ele voltar a contrair núpcias. Isso porque não é a dependência econômica propriamente dita que dá direito a essa indenização por lucros cessantes. O pressuposto dessa indenização é você reconstituir o padrão de rendimentos que havia antes da morte do empregado. E o que o juiz leva em conta na hora de calcular os danos emergentes e os lucros cessantes? Existe um período que é calculado, que é considerado? Como é feito isso? Na verdade, você não vai ressarcir a família da morte do ente querido. Isso é inviável, né? O que se procura, então, nessa quantificação é alcançar um valor que satisfaça essa necessidade que o familiar tem de ser reparado em função de um ato ilícito praticado pelo empregador e que culminou com o acidente do trabalho que ocasionou a morte do seu parente, né? A indenização não visa enriquecer uma parte e empobrecer a outra. A natureza dele é diversa. É só para garantir essa reparação, ainda que financeira, e o sentido pedagógico para o empregador. No caso do dano material, sob a modalidade de danos emergentes, a questão é mais fácil. Na verdade, vai ser indenizada, a quantia que o familiar gastou com o empregado em decorrência do acidente. São as tais despesas a que nós nos referimos anteriormente. No caso dos lucros cessantes, a lei determina o pensionamento. Esse pensionamento, ele corresponde ao prejuízo que a família teve com a morte do seu ente. No caso do cônjuge e dos filhos, essa reparação é feita considerando o rendimento com o qual o empregado falecido contribuía na família e deduzindo-se a parte que ele gastaria com ele mesmo. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre indenização por acidente de trabalho com vítima fatal. Não sai daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevista, hoje recebendo a juíza Antônia Helena Taveira, que está falando sobre indenização por acidente de trabalho com vítima fatal. Por quanto tempo, qual é o prazo que o empregador deve pagar os lucros cessantes à família? A lei não fixa essa data. Fala que corresponde à expectativa de vida desse empregado falecido. Nós utilizamos, então, uma idade média de 65 anos. No caso dos beneficiários dessa pensão serem os filhos, esse valor, esse pensionamento, é devido até que eles completem 18 anos, se estudantes até 25 anos e se forem inválidos até a média dos 65 anos. No caso dos ascendentes, que seriam os pais, imagina-se que o trabalhador conviveria na casa da família até os 25 anos. Se, no entanto, os pais necessitarem desse pensionamento até para alimentos,
a gente admite que vá até o óbito deles, mas num valor mais reduzido, normalmente pela metade. Se o empregado sofrer o acidente, por exemplo, já contando com mais de 65 anos, né, que é a média de expectativa de vida dele. Nesses casos, a gente normalmente defere um pensionamento por 5 anos, que seria mais ou menos a idade útil dele. O juiz dispõe de meios de fazer este empregador realmente quitar, efetuar esse pagamento, porque pode ser um período muito longo, a empresa pode mudar de endereço ou pode simplesmente falir. Como é que fica essa situação? Em decorrência disso, o juiz tem que determinar a constituição de um capital e da renda desse capital ser pago esse pensionamento. Esse capital, ele pode ser constituído através de um imóvel, através de títulos da dívida pública, pode ser feita uma fiança bancária. O juiz ainda pode determinar que o valor dessa pensão seja colocado na folha de pagamento do empregador. Se, porém, a empresa é uma multinacional, é um grupo econômico sólido, pode-se usar esse meio. No caso do poder público, de empresas públicas, sociedades de economia mista, não existe nenhuma dificuldade quanto a isso, porque essas entidades não vão se dissolver. Certo. A jurisprudência já se pacificou quanto à legitimidade do companheiro ou companheira pleitear a indenização em razão do acidente de trabalho e, particularmente, no caso das relações homoafetivas? A companheira, a situação dela hoje é equiparada à situação do cônjuge sobrevivente. Isso, a jurisprudência é pacífica. A questão da companheira está relacionada à comprovação da condição de companheira. Muitos empregados têm o cuidado de colocar essa companheira como dependente na Previdência Social ou relacioná-la como dependente no imposto de renda. E nesses casos é simples. A legitimidade ativa dela é presumida, porque ela já foi declarada como tal pelo empregado ainda vivo. Questão mais complicada é a questão dos relacionamentos homoafetivos. Embora haja grande resistência em se declarar uma união estável entre pessoas do mesmo sexo, alguns efeitos já estão sendo outorgados ou dados pela jurisprudência e até pela lei mesmo. No caso da pensão previdenciária, ela já é estendida ao companheiro ou companheira nessa relação homoafetiva. No caso específico dos danos decorrentes da morte do companheiro em decorrência de acidente de trabalho, se o parceiro, se o companheiro tiver tomado o mesmo cuidado, ou seja, se ele tiver colocado o parceiro ou a parceira como dependente dele no INSS ou no imposto de renda, a questão é simples. Ele tem legitimidade ativa como dependente e não propriamente em decorrência da união estável que havia entre ele e o empregado que faleceu. Agora, se não existe essa designação expressa de dependência, a situação fica bem mais complicada. Diz-se que não há previsão na Constituição ou em lei ordinária autorizando o reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo. Essa discussão agora deve ser apreciada pelo STJ, que recentemente admitiu
que o judiciário deve analisar essa matéria e dar uma solução de mérito, o que até hoje ainda não havia sido feito em nenhum tribunal superior. Para finalizar, qual é o prazo, qual é o período que esses familiares têm para exigir esses direitos na Justiça do Trabalho? Quando prescreve esse direito? Com a morte do empregado, o contrato de trabalho extingue. Em havendo a extinção do contrato de trabalho, o prazo seria de 2 anos. A verdade é que aplica-se, embora a gente utilize normas do direito civil, essa reparação ela é de natureza trabalhista. Sendo um direito de natureza trabalhista, ele está sujeito à prescrição geral dos direitos trabalhistas. Ok. Eu conversei com a juíza Antônia Helena Taveira hoje sobre indenização por acidente de trabalho com vítima fatal. Mais uma vez, obrigada pela presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana.